Boa noite a todos. Boa noite. Declaro a nona reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Eliana, Vitor, sejam bem-vindos. Boa noite, Thalita e os demais funcionários. Ata da 98ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 16 dias do mês de abril de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita a Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou à primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 002/2015, que cria um posto de emissão de carteira de identidade no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá mencionou que o objetivo do projeto é criar um posto de emissão de carteira de identidade, uma vez que o serviço não é ofertado no município desde o ano 2010. Falou ainda sobre sua intenção e, como vereadora, querer aproximar a população do legislativo através de seus projetos como PROCON, Posto de Emissão de Carteira de Identidade e Cine Câmara. Solicitou aos vereadores a aprovação do projeto, pois irá beneficiar toda a população. O vereador José Raimundo de Castro afirmou ser favorável ao projeto e diz que a Câmara devolve todo ano, em média, R$300 mil para a Prefeitura e que esse dinheiro poderia ser utilizado na Câmara para benefício da população. A vereadora Suelene Almeida falou da economia que o projeto trará para o município e o vereador João Francisco da Silva parabenizou a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá pela iniciativa. A seguir, colocado em votação, o projeto de resolução número 002/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 003/2015, que cria o Cine Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá explicou que o projeto tem como objetivo aproximar e despertar o interesse da população pelo legislativo. Mencionou que os filmes serão de cunho cultural e que será aberto a toda a população. E solicitou o apoio dos edis na aprovação do projeto. Em seguida, colocado em votação, o projeto de resolução número 003/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. A seguir, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que informou aos vereadores que o atendimento da Defensoria Pública será realizado no dia 17/4/2015, às 13h30, das 13h30 às 17h30, local, Avenida Bom Jesus. Mencionou que o micro-ônibus da instituição, equipado com escritório e espaço para atendimento. A vereadora Suelene Almeida afirmou que a Defensoria Pública é destinada às pessoas que não possuem condições de pagar um advogado.
Após esse momento, a gravação foi interrompida. 00-21-25, não constando o encerramento da reunião. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 16 dias do mês de abril de 2015. Conforme os artigos 33, parágrafo 1 e artigo 45, parágrafo 20, ambos do regimento interno, a ata da 98ª reunião deve ser declarada sem efeito legal, pois a gravação dos trabalhos foi interrompida antes do encerramento da reunião. Todos de acordo? Sim, de acordo. Esclareço, portanto, que as proposições, ora apresentadas na 98ª reunião, serão novamente apreciadas nesta reunião. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 002/2015, que cria o posto de emissão de carteira de identidade no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal de Bueno Brandão aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o posto de emissão de carteira de identidade no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Artigo 2º. As despesas oriundas desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria da Câmara Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Brandão, aos 30 de março de 2015. Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Justificativa. Tenho presente projeto de lei, tenho presente projeto de resolução, a finalidade de criar um posto de emissão de carteira de identidade em nosso município, uma vez que os cidadãos têm que deslocar para as cidades vizinhas. O registro geral, RG, ou carteira de identidade, é um documento de extrema importância para todo cidadão brasileiro. Ele é o principal documento de identificação do país e tem finalidade de provar a identidade de uma pessoa, além de ser necessário para a solicitação de outros documentos. Sem o RG, não é possível abrir conta em banco, prestar concurso público, entre tantos outros fatores. Não há uma idade mínima para tirar o documento, que pode ser feito a qualquer tempo. Hoje, as pessoas estão tirando o documento de identidade cada vez mais cedo. As mães levam os bebês para fazer o documento pela facilidade de carregar e por ser obrigatório para comprar antibióticos. Cadastro em centros de saúde e matrículas escolares. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de resolução. Câmara Municipal de Brandão, 30 de março de 2015. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Em discussão em primeiro turno, o projeto de resolução número 002/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Novos colegas, a mesa diretora, presidente da Câmara, Joaquim Feliz Gomes Filho, primeiro secretário, Selena Almeida, os demais da plateia, Eliane Coutinho, Rossi, Vitor e a funcionária Marita e a Dani. E a minha justificativa, como já disse em outra reunião, como já foi mencionado na justificativa do projeto de resolução, meu objetivo é criar um posto de emissão da carteira de identidade, ou RG, registro geral, na Câmara de Bueno Brandão, uma vez que esse serviço não é ofertado desde 2010, que antes funcionava no Departamento da Polícia Civil, através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Portanto, já faz 5 anos que esse posto encontra-se desativado. E o meu objetivo, desde que eu fui eleita, comecei a trabalhar no sentido de aproximar o legislativo da população, implantando não só esse projeto de resolução como a carteira do RG, da emissão do RG,
mas também com o PROCON, o Cine Câmara e entre outros que virão, né, com a iniciativa de vocês, todos, né, com boa intenção. Por quê? Geralmente, várias pessoas do nosso município têm que se deslocar para as cidades vizinhas para tirar esse documento. E várias câmaras já implantaram esse serviço, não só esse, além de outros, como de outros serviços. Com todo respeito, né, a nossa Câmara, em relação às outras, ela encontra-se atrasada. Tenho acompanhado o trabalho de outras câmaras, vejo quantos serviços são prestados à população. Mas nós fomos privilegiados por ter essa iniciativa, por implantar serviços tão importantes e essenciais aos cidadãos do Guanabrandense. Por isso eu peço aos nossos colegas, né, o apoio e a aprovação desse projeto de resolução, que trará benefício a toda a população. Eu tenho certeza que Bueno Brandão, bem de Bueno Brandão e de seus moradores, está acima de qualquer vaidade pessoal. Tenho certeza que nós estamos no caminho certo. E muito obrigada a todos. Senhor presidente. Vereador José Raimundo de Castro. Boa noite a todos. Boa noite. Só queria deixar registrado o seguinte, que realmente é um bom projeto, meu voto é favorável, né? E mesmo a gente precisa, esta casa precisa dar atenção à nossa população. Como a própria vereadora disse na sua defesa do projeto, né? A nossa Câmara deixa a desejar perante as outras, né? Então, eu gostaria, até uma sugestão à mesa diretora, que repensasse, né? Que a gente vê que a Câmara aqui, ela fica preocupada em devolver o recurso ao Executivo, né? Como eu citei já, todo ano quase 300 mil é devolvido. Vamos investir mais nesses tipos de projeto, nesta casa, beneficiando a população. Além de você estar beneficiando a população, você ainda está gerando economia ao município, né? Quer dizer, eu acho que as outras câmaras não preocupam com esse detalhe de estar devolvendo o recurso ao Executivo. Eles investem no Legislativo, que é o que a gente precisa ser feito, né? A gente percebe que aqui em Bueno acontece isso, essa preocupação. Em todo ano o Executivo já conta com esse recurso, com essa devolução no final do ano. E esse é um dinheiro direcionado ao Legislativo, então deve ser aplicado em benefício da nossa população. Senhor presidente. Vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos. Boa noite. Né? Entendo que seja uma honra para todos nós podermos votar no projeto. Né? A gente, principalmente em outra área do trabalho, que necessita que esteja o registro geral, o RG, o carteira de identidade, como que ele chama, atualizado. Você vai fazer um exame hoje, por exemplo, seja teórico ou prático, na área de trânsito, precisa do RG atualizado. Infelizmente, a maioria das pessoas possuem esse documento, ele já está um pouco defasado, né? Já venho me inteirando desse assunto lá desde o início de 2014. O primeiro passo, quando foi para me inteirar como que a gente poderia resolver essa questão, liguei para a Câmara de Munição, naquela oportunidade, Câmara de Ouro Fino, que instalaram serviços há mais tempo, né? A partir daí que a gente comecei a ter uma certa noção, aí fui instruído para ligar no UAI lá em Pouso Alegre, uma unidade de atendimento integrado. Lá a gente comecei a ver a dificuldade que seria para instalar de maneira independente essa questão. Por quê? Lá os funcionários, tinha funcionário lá, por exemplo, que já prestava serviço há mais de um ano naquela entidade, naquele órgão, que estava seu treinamento específico no Instituto de Identificação em Belo Horizonte. Ou seja, um órgão que emite RG para toda a regional, e o funcionário que lá trabalhava, ou os funcionários que lá trabalham, ou trabalhavam, né, agora no momento eu não sei informar, né, porque é uma questão de demissão, é questão do contrato, não tinha um treinamento específico em Belo Horizonte. Por quê? O Instituto de Identificação, ou seja, o Estado de Minas, não liberava vagas, não liberava o treinamento. Muito bem. Liguei então em Belo Horizonte para saber quando que seria o próximo treinamento, né, para a gente designar um funcionário da Câmara na época, em 2014, para que ele se fizesse o treinamento. Na época seriam 30 dias em Belo Horizonte. 30 dias um funcionário teria que ficar em Belo Horizonte para poder fazer o treinamento. Recai no que o vereador José Raimundo de Castro mencionou, né, não importa a quantidade de dias. Como é um serviço que beneficia a população, assim tem que ser feito. Não importa o valor que fique, estando tudo dentro da legalidade, é claro,
né? Isso tem que ser... Fui muito bem atendido pela Cláudia Mello naquela oportunidade, aí me interei junto com a diretora Letícia Lesi, né? Aí que eu tive a informação que tinha que passar para o delegado local, porque o Instituto de Edificação tem ligação com o Estado, consequentemente com a Polícia Civil também. Tanto é que esse serviço era prestado até então na Polícia Civil. Mas aí descobrimos também que o posto, que naquela oportunidade funcionava na Polícia Civil, tem pendências até o presente momento. Por isso que a Bueno Brandão não pode, ou seja, de maneira, o poder público não pode, enquanto essas pendências não forem sanadas, o poder público municipal, seja o executivo ou o legislativo, não pode fazer de maneira independente. Qual a solução que achamos? Né? Terceirizar, pelo menos por hora, né, senhor presidente? Pelo menos por hora. A empresa de Ouro Fino, aliás, uma empresa de Inconfidentes, a única no ramo aqui na nossa região, né? A gente vai fazer um processo licitatório, acho que as meninas já estão aí, né, prontas para isso, acho que vai ser algo mais simples, e esperamos aí que nesses 40, 50 dias, depois da reunião do dia 30, que será em segundo turno, né, a gente aprecia também a redação final do projeto, que esse serviço esteja instalado. É uma demanda da população, a obrigação da nossa parte, né, a população precisa ser servida por isso, porque, pelo menos de minha parte, acho uma vergonha um município igual ao nosso não ter uma emissão de registro geral. É um serviço mínimo, um serviço básico, dentro da justificativa da vereadora Cláudia. A gente também deve lembrar, por exemplo, que menor de idade, para fazer transporte intermunicipal, precisa apresentar documento de identificação. Senão não consegue sequer embarcar no ônibus entre municípios. Ou seja, é algo essencial e a gente não pode virar as costas, fechar os olhos, como foi feito até o presente momento. Obrigado, boa noite a todos. Vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, digníssima senhora vice-presidente da Câmara, Cláudia Cristina de Lima Sá, digníssima senhora secretária da mesa diretora, Suelene Almeida, digníssimos senhores vereadores, senhora vereadora, digníssima Helena, né? E digníssimos colegas vereadores aqui presentes, boa noite, gostaria de muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez, e vou parabenizar mais uma vez pela indicação dessa carteira de identidade retirada aqui. Eu acho que é muito importante, estava precisando, foi bem lembrado, agradeço, quero dizer a você que o meu voto é favorável também, e é uma coisa muito importante. A gente fica muito feliz de saber que estamos trabalhando e vai ser uma coisa importante para a nossa cidade, para o nosso município, que é uma coisa muito importante. Muito obrigado a todos. Vereadora Suelene Almeida. Quando eu diz assim, economia, né, que era esse projeto para cá, com certeza, é que faz 2 anos e meio que eu vou todo mês para Pouso Alegre, na Buai, levar pessoas para tirar o documento de identidade, o RG. Então, quando é menor, 16 anos, né, tem que levar, né, o pai ou a mãe, né, como acompanhante também. Então, é uma despesa para o município, né? Todo mês tem que deslocar, e também para eles também, assim, será mais assim, como diz, menos cansativo, né? De que tem que fazer uma viagem para Pouso Alegre e a gente ficar lá, às vezes, chega lá 8, 9 horas da manhã e sai de lá 4, 5 horas da tarde, né? Então, sou a favor desse projeto que só trará benefício para a população. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 002/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de resolução número 002/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 002/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 003/2015, que cria o Cine Câmara
no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Faço saber que a Câmara Municipal de Bueno Brandão aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o Cine Câmara no âmbito da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Artigo 2º. As despesas oriundas desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria da Câmara Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias de abril de 2015, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Justificativa. Projeto Cine Câmara, cuja finalidade é de proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino e aos cidadãos bueno-brandenses horas prazerosas e descontraídas, desfrutando de toda a infraestrutura do plenário da Câmara, que está munido de projetor para transmissão de filmes infantis e educativos com conteúdo apropriado para cada faixa etária. Além disso, o projeto busca, através dessa ação, aproximar e familiarizar os alunos e cidadãos com o poder legislativo. É mais uma forma de aproximar o poder legislativo da comunidade e busca, por meio da participação das crianças e cidadãos, integrar e familiarizar os jovens com a Câmara Municipal, já que a política e a educação juntas sempre serão os principais pilares para uma boa administração pública. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de resolução. Câmara Municipal de Bueno Brandão, nos 9 de abril de 2015, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Em defesa, né, do meu projeto, o projeto de resolução que cria no Legislativo Cine Câmara também é importante. Será uma atividade que ocorrerá semanalmente, né, com sessões públicas de cinema. Essa programação contará com exibições de filmes de interesse cultural, sendo aberta à população de todas as faixas etárias, estudando aí que seja uma sexta-feira, utilizando o plenário da Câmara. O objetivo desse projeto é aproximar, novamente, vem frisando, a população do Legislativo. Quando a Câmara abre suas portas para a realização de um projeto como esse, ela busca receber também o público que não está habituado com a rotina do seu trabalho, nos trabalhos da Câmara, tendo a oportunidade de despertar nas pessoas o interesse de participar dos serviços ofertados na nossa casa. O projeto, então, ele permite, ainda que diretores de vários departamentos públicos, professores, quando acompanhar essas sessões cinematográficas, dialoguem com a população sobre o tema abordado em cada sessão, levando conhecimento na área da saúde, levando conhecimento na área da cultura, de todos os departamentos, né? Da educação, da cultura, da saúde. Então, peço novamente o apoio dos nossos colegas. Muito obrigada. Senhor presidente, Vereadora Suelene Almeida. por favor. Por favor. Com certeza a senhora vai falar sobre isso. Por favor. Fique à vontade. Vereadora Suelene Almeida. Aqui, olha, na justificativa. Por finalidade de proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino, e eu também acho que a rede estadual de ensino, né? Ele tem que ficar bem claro, né? Que não é só a rede municipal, que aí dá a entender que somente serão os alunos da rede municipal, das escolas municipais. Então, colocar a justificativa que será também a rede estadual. Temos 2 escolas estaduais no município. Vereadora Cláudia Cristina Sampaio. Diz aqui, né? Rede municipal, mas isso abrange toda a faixa etária. Não só as escolas, mas toda a faixa etária. Desde a criança, adulto,
os adolescentes, os idosos, então toda a faixa etária. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereadora Antônia Marcos Martins. Obrigado. Um resto sobre a questão do Cinecâmara. Se a gente olhar para o Brandão, é totalmente desprovido de cultura. Infelizmente, é a nossa realidade. Hoje não podemos fugir a ela. Nós não temos aí uma agenda cultural voltada principalmente para as crianças e jovens, né? Que, se a gente olhar, serão os futuros produtores desse país. Serão as pessoas que comandarão esse país num futuro muito breve, que se aproxima, aí, espero que de uma maneira muito mais justa, muito mais honesta do que se apresenta hoje, né? Isso não é uma crítica, mas sim uma realidade. Vamos ser sinceros. Então, toda ação que promova a cultura, e cultura está aliado com a educação, que está aliado com o desenvolvimento a crianças e jovens, tem que ser bem-vinda. Não importa onde seja, né? Pode ser um local público, aberto, um local privado, particular, para uma quantia ou uma quantia maior, uma quantia menor de crianças e jovens, não importa o tipo de ação. Se é um espaço público fechado, como uma câmara, se é um espaço público aberto, como uma rua, uma avenida, tudo é válido, né? As pessoas têm que ter acesso à cultura, porque somente com acesso à cultura que se valoriza o passado. Porque o nosso passado também, infelizmente, cada vez está mais distante da nossa realidade, né? A gente ia notar como está havendo mudança de hábitos, e não é para o lado mais saudável. Pode notar, os jovens de hoje não têm os hábitos saudáveis que, pelo menos, a minha geração teve, e garanto que a geração do meu pai teve hábitos muito mais saudáveis do que a minha geração. Infelizmente, a cultura também é para resgatar essas questões, priorizar, demonstrar como era o mundo até então, como o Brasil era diferente, né? Como a família tinha mais integralização, era mais integrada, né? Hoje isso não acontece mais. Talvez aí o índice de violência, o índice de evasão escolar, o índice de repetência, se não fosse a nova legislação, que eu discordo, não fosse aplicado, o índice de repetência hoje seria muito maior que até anteriormente, num passado muito distante, muito longo aí. Então, toda ação cultural, independe de onde seja, é importante, né? E ação cultural, existe ações culturais que de pequeno impacto econômico, de pequeno valor econômico, né? Acho que as cidades menores têm que um pouco esquecer a questão de grandes eventos que vão envolver valores astronômicos, e começar a trabalhar mais na base, né? Eventos que atinjam mais a população e que realmente não gastem-se tanto, porque hoje sabemos que não pode se abrir os cofres, porque não tem o que gastar, vamos ser sinceros, não tem o que gastar. Então, o Cinecâmara vem agregar, né? O espaço está pronto, né? Graças a Deus, hoje temos condições para poder instituir esse programa, né? Criar esse projeto de redução e aprová-lo. Muito bem, obrigado, boa noite a todos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de resolução número 003/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra a Eliana Coutinho Rossi, secretária de Educação do município. Boa noite a todos. Boa noite. Boa vontade. Não, acho que vai. Mas é que precisa fazer a gravação. Então tá. Fique à vontade. Fique à vontade. Com a palavra, Eliana Coutinho Rossi. Gente, né,
queridos vereadores, né, mais uma vez eu venho aqui para defender a educação do nosso município com muito orgulho, que assim o faço, né, e pelos mais de 30 anos trabalhado na educação, né, eu jamais pensei chegar nessa posição que eu estou hoje, mas eu tento, assim, com muito amor, com muito carinho, conduzir. E eu fui questionada há uns dias atrás a respeito da merenda escolar das nossas escolas. Então, eu gostaria de esclarecer aos senhores que, de acordo com o nosso governo do Estado, nós estamos passando por uma recessão muito grande, né? Então, nesses últimos anos, nunca aconteceu de nós recebermos a primeira parcela da merenda escolar nesta data do mês de abril. Então, a parcela da merenda escolar chegou agora há pouco tempo, né? Então, quando nós recebemos essa parcela, nós temos alguns dias de publicação, né, para divulgar em edital que nós faremos a licitação e principalmente a questão da agricultura familiar. Então, nós estamos nesse processo. A agricultura familiar será feita a tomada de preço, a licitação, agora no final de maio, dia 26 de maio. Então, por enquanto, nós estamos divulgando o edital para isso. Então, até o momento, nós não deixamos de levar aos nossos alunos a merenda escolar. É lógico que ela não está sendo como muitos pais querem, né? Mas gostaria de esclarecer que nós recebemos, né, de acordo com este documento aqui, o que nós recebemos do Estado? O valor de cada prato que o nosso aluno come é 60 centavos. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho como é que nós fazemos um prato e colocamos na mesa com 60 centavos. Então, esse é o valor que o governo repassa. E desse valor, nós temos que gastar 30% no mínimo com a agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? Hortaliças, verduras, né? Frutas. Nós temos que oferecer isso para os nossos alunos, com certeza. Mas o montante para isso é muito pequeno. Então, o que aconteceu? No começo desse ano, como nós não tínhamos verbas para oferecer essa merenda com essa variedade para os nossos alunos, a diretora da escola Jardim Campo Misto me ligou e falou: Eliana, nós estamos oferecendo arroz, nós não deixamos de oferecer arroz, feijão, a carne, mas nem todos os dias nós temos como colocar verduras e legumes na mesa. A gente não pode montar um projeto para trabalhar a alimentação saudável com os alunos e solicitar que esses alunos tragam uma cenoura, uma batata, que cada aluno leve uma hortaliça para a escola e essa hortaliça vai trabalhar a questão da alimentação saudável e depois pode ser usada na merenda escolar. Então, com essa atitude, quando ela me ligou, eu falei: não, perfeito, eu acho que não vai ter problema nenhum, porque eu acho que não vai pesar para nenhum pai mandar uma cenoura, o outro manda um pepino, o outro, né? Então, assim nós fizemos. Então, eu pedi que todas as escolas fizessem esse projeto e que, inclusive, quando, por exemplo, uma determinada sala, os alunos levassem, aquela semana, esse dia é a sala da professora Margarida, né? Então, os alunos que trouxeram aquela hortaliça, aquela verdura, eu falei: antes de entrar para a sala, elogia os alunos, agradece os pais e coloca numa cesta os produtos que os alunos trouxeram e trabalha ali a questão: olha, cenoura tem tal vitamina, faz uma pesquisa em cima disso e trabalha com os alunos essa questão da importância. Por que nós precisamos comer uma alimentação colorida, que é o que eu como professora de pré-escola há muitos anos, né? Então, eu sempre incentivei meus alunos nesse sentido, que quanto mais colorido é o nosso prato, melhor a nossa saúde, né? Então, trabalhar nesse sentido com os alunos, da alimentação colorida e da alimentação saudável. E eu acredito que alguns pais, né, não sei como interpretar, não sei por que questões, começaram a questionar. Então, o que aconteceu foi isso. Então, foi com a minha aprovação, né, eu até sugeri como que deveria ser feito esse projeto, e nós pedimos, e eu acredito, eu particularmente como cidadã, que não pesaria para ninguém, em nenhum momento,
pedir uma verdura, uma fruta, um legume em determinada época do ano. Eu conheço, inclusive, uma escola particular de Pouso Alegre, que uma filha de uma amiga minha estuda lá, e que é feito a cada 15 dias o dia da alimentação saudável. Neste dia da alimentação saudável, todas as crianças de uma rede particular levam para a escola e o que elas levam passa a fazer parte da merenda escolar na semana seguinte. Né? Então, foi com esse objetivo que nós fizemos essa campanha e pedimos, mas nós não deixamos de atender a merenda escolar dos nossos alunos. Né? Inclusive, uma mãe, se não me engano, ali do bairro, do lado ali da Ponte Nova, um dia veio na prefeitura e falou, é verdade que vocês estão devendo e por isso que está tendo problema na escola, da merenda escolar? E eu falei para ela, é verdade. Nós tivemos fornecedores no começo desse ano, fornecedores nossos, que a gente tinha um pouquinho de saldo do ano passado, e, por exemplo, nós precisaríamos de 12 quilos de arroz, mas nós tínhamos um saldo apenas de 10. Então, nós pedimos para o fornecedor se ele poderia nos ceder um pouquinho a mais, que assim que chegasse o dinheiro da merenda nós pagaríamos, e que se não pagasse, eu me comprometeria particularmente a pagar esses 2 quilos a mais, para que um grupo de alunos ficasse sem merenda, porque 10 quilos serviria uma quantidade pequena, né, de merenda. Esse é um exemplo que eu estou dando, né, ilustrando só a questão. Então, nós tivemos, assim, mas o problema que nós tivemos com a merenda escolar foi em face do atraso da verba, certo? E nós temos, a merenda escolar, são feitos 4 pedidos por ano para a compra da merenda escolar. O dinheiro que vem, às vezes, não dá nem para os 2 primeiros pedidos, ou se der para os 2 primeiros pedidos, né, a prefeitura complementa com verba própria a merenda escolar para que a gente possa ter uma merenda melhor de qualidade. Se tiver mais alguma pergunta que eu possa responder, estou à disposição. E nós temos também aqui, só para ilustrar, um parecer da nutricionista, né, da prefeitura, que ela colocou, eu pedi para que ela desse um parecer, ela fez a seguinte, me mandou por e-mail hoje. Vem por meio desse relatar que a merenda das escolas de João Brandão cumpre com todas as regras estabelecidas pela CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição. Então, de acordo com ela, né, as nossas escolas estão oferecendo uma merenda balanceada. E outra questão também, que uma mãe me ligou a semana passada na prefeitura questionando por que as nossas escolas não estão oferecendo Danone. Infelizmente, eu não estava no momento da prefeitura, na hora que ela ligou, porque eu gostaria de responder para essa mãe o seguinte: se na casa dela ela tem condição de comprar Danone para o filho dela, né? E se ela sabe o número de alunos que nós temos e o custo do Danone para todos esses alunos. Então, nós oferecemos sim Danone, mas nós oferecemos numa ocasião especial, por exemplo, numa Semana da Criança, ou num outro projeto específico. Nós não temos condição de comprar um Danone para cada criança toda semana. Né? Então, é uma inverdade que ela disse que antigamente sempre tinha Danone nas escolas. Nós não tínhamos sempre Danone na escola. Inclusive, o Danone, quando vai para a escola, nem o professor come, nem merendeira, é para o aluno. Que ela falou, todo mundo comia Danone. Mentira, eu nunca comi Danone na escola. Nunca. Porque o Danone é para o aluno. Eu falei, olha, a próxima vez que essa mãe ligar, eu gostaria de responder para ela. E outra coisa também, que isso é uma questão particular, eu, Eliana, educadora. Eu acho assim, se uma pessoa vem questionar o trabalho de uma escola, em termos pedagógicos, na qualidade pedagógica, qualidade do livro didático, qualidade do que a escola está desenvolvendo para os alunos em termos de instrução, de educação, eu acho que nós temos, é uma questão muito séria que nós temos que responder. Agora, a merenda escolar não é o objetivo principal de uma escola, não é o objetivo principal de uma rede educacional, né? E, de repente, nós estamos vendo assim, uma inversão. Os pais estão achando que as crianças têm que ir na escola para comer e não para receber a instrução, né? Com a qualidade que eles merecem. Então, isso me deixa muito triste,
quando eu sinto que os pais estão questionando a qualidade da merenda e não estão questionando a qualidade da nossa educação. Você pode ficar à vontade para concluir. Vereador José Raimundo de Castro. Muito obrigada. Ouvindo as suas palavras, relembrei, vim, como eu já tive também na área da saúde, porque a gente vê o seguinte, o governo federal e o estadual prega-se, faz esse projeto, mas a responsabilidade fica ao município. Na área da saúde, a mesma coisa, aí é o SUS, a educação, né? Na época da campanha aí, a gente via as propagandas, os vídeos e tal, era uma maravilha, né? O Brasil era o país do primeiro mundo, né? Hoje você vê quanto que é isso? 60 centavos? 60 centavos cada prato. Então você vê, é uma ilusão que é direcionada à população, né? E hoje, com a televisão, rádio, os meios de comunicação, chega em qualquer canto desse país, né? Só que eles estão distantes, né? Estão a 1.200 quilômetros daqui, né? Nós estamos perto da população. Quem sofre estão aqui, né? Caso do legislativo, executivo, você da área do executivo mais direto ainda, né? No caso da direção e tal. Então, às vezes não até o pai, a ignorância deles, mas da forma que é passado para eles. Eles têm essa imagem de que o município recebe muito dinheiro para a merenda, muito dinheiro para a educação, o município recebe muito dinheiro na área da saúde, pelo SUS, pelo posto de saúde e tal, e na realidade não é essa, né? Eles montam um projeto, é uma maravilha, e jogam o problema para o município, né? Municipalizou a saúde, municipalizou a educação, né? E aonde é o arrecadador de impostos? Os impostos são municipais, e a maior parte do imposto fica onde? No federal, e ele não vem para cá. Se os impostos gerados no município de Guanandão ficasse a maior parte aqui no município, garanto para você que o valor do prato da merenda seria bem maior, né? Então, às vezes, também a gente tem que analisar por esse lado, né? A população, que às vezes é uma propaganda enganosa que é feita, não a nível municipal, mas a nível federal, estadual, que vem, né? Nos horários políticos, né? Agora começa aí, esse ano, cada semana está um partido político fazendo a sua propaganda. Aí vem todas aquelas maravilhas, né? Aqueles trem coloridos, aquelas salas de aula de primeiro mundo, né? E na realidade não é isso, né? As merendas, né? Presta atenção nas merendas escolares, já vê nessas propagandas. É uma maravilha. Então isso fica marcado e a população acaba cobrando de nós aqui, né? Legislativo e do executivo, né? Mas a gente tem que levar em consideração que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Senhor presidente. Vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite, Diana. Primeira questão a ser colocada: se o panorama não for alterado, pouca coisa irá mudar. Onde eu quero chegar? Essa semana saiu a notícia que a presidente Dilma Rousseff, ela quadruplicou o fundo partidário. Esse dinheiro poderia, eu não vou falar cifras, porque eu não me lembro o valor correto. Não é ignorância da minha parte, não. É porque o valor é tão alto que eu não me lembro. Cifra de 800 milhões, 700 milhões de reais para fundo partidário. Alterações financeiras. Para mim, partido político não devia nem existir. Sou muito dessa opinião. Se a pessoa quer ser candidato, independente de qual nível ele quer ser candidato, ele tem que ser candidato independente, não ter partido político. Dinheiro de imposto para se manter partido político é uma vergonha. Opinião minha. E olha que eu sou político. Estou aqui como vereador. Outra questão. A realidade dos 60 centavos. Ela é excelente para o governo federal. Ela é excelente para o governo estadual. Mas vamos ser sinceros. Quando esses 60 centavos chegam na realidade, né, até anotei aqui o termo, é aterrorizante a propaganda, não é? É aterrorizante, já pensou? É a mesma questão do SUS. O Zé Raimundo de Castro entende muito mais de SUS do que eu. Aliás, eu não entendo nada de SUS, infelizmente, eu gostaria de ter tempo para entender um pouco mais. Né? Mas nas discussões que nós promovemos aqui, já fica muito próximo de um entendimento, correto? Agora tem uma questão importante, Eliana, que eu gostaria de colocar. Até, é lógico, a instrução didática é importantíssima, né? A questão do livro, que também é uma responsabilidade do Estado. O livro que chega até nós, né? É uma responsabilidade do Estado.
E também, e agora sem contar as ordens, a burocracia que o Estado impõe aos municípios para que os diretores, os coordenadores, os supervisores escolares tenham que cumprir. Isso tudo para eles é muito bonito no papel, mas eles esquecem o principal, que é a educação do aluno, a formação do cidadão. Tudo é revestido de bonitas palavras, mas o objetivo não está sendo atingido, não. Muito pelo contrário, está distante, ó. Distante mesmo. Né? Eu acho que a merenda escolar, eu tenho certeza que a merenda escolar entra na prioridade. Por que entra? O aluno conforme ele não terá desenvolvimento. Só que aí também passa pela responsabilidade não só do município, como do Estado e do governo federal. Cá para nós. Outra questão importante, o município ele tem que ter um planejamento. Sabemos o que o Estado deixa a desejar. Sabemos o que o governo federal deixa a desejar. Então, por que não planejar, por que não se organizar, por exemplo, para que os produtos que sejam servidos na merenda escolar já não sejam licitados no final de cada exercício e passem a viger para o exercício subsequente, para não ter essa problemática. Certo? É lógico que isso colocar na realidade é mais complicado um pouco, mas isso demanda planejamento. Não vai se fazer isso de uma hora para outra. Sem dúvida. Não vamos aqui jogar a responsabilidade para isso ou para aquilo. Concordo? Mas precisa ter. Porque eu fui dar uma olhada no edital do processo estatório sobre a agricultura familiar, até uma dúvida que depois eu pedi, que até anotei aqui, para a Vossa Senhoria nos responder, sobre a questão que eu vi que o processo estatório, depois das pessoas, das empresas ou dos agricultores licitados, ele terá vigência de 1 mês. Né? Uma pergunta aqui agora sobre a questão, se eu tiver equivocado, depois você me corrige, por gentileza. E por gentileza também, por que esse prazo, esse interstício não vai ser prorrogado até o final do ano? E só para terminar, essa questão eu já coloquei de ser promovido no final do ano o processo estatório, na minha opinião. Agora, a questão sobre da qualidade da merenda escolar. Eu fiz estágio ano passado na Casa da Criança, eu fiz também na pré-escola municipal Jesus da Veiga Lima e agora estou fazendo na Escola Municipal Jardim do Campo Misto, que até foi mencionado por Vossa Senhoria. Apesar dos pais reclamarem, porque talvez aí há um tempo atrás a merenda tivesse um pouco mais de qualidade, e é claro que quando tem uma pequena queda ou uma queda mais acentuada, aí a gente não pode classificar, porque não está na nossa incumbência, seria técnicos para isso, começa a aparecer as reclamações. Na minha opinião, a merenda ainda apresenta qualidade. Eu tenho visto até a Marilu, que é a coordenadora, diretora da Escola Jardim do Campo Misto, quarta-feira eu sentado com ela conversando sobre a questão que ela estava lá escolhendo para colocar no quadro o cardápio do dia. Cheguei de manhã, às 7 horas, cheguei na escola, estava sendo servido café para as crianças. Pão com manteiga, café e leite. Então, no início, antes de se entrar em sala de aula, estava sendo servido, né, e depois o almoço, que por dificuldade ou não, muito digno por sinal. Então eu acho também que os pais poderiam, não vou generalizar isso, jamais, né, porque toda unanimidade nunca tem que haver discussão até que se chegue, né, ou não na unanimidade, mas né, o que o vereador José Raimundo também pregou, que talvez vê na televisão e a pessoa se vê iludida, né? É uma ilusão. Mas a gente tem notado, perto de outros municípios, aí, pelo que a gente vê pregado nas mídias, Mônaco Brandão ainda cobra com eficiência a questão da merenda escolar, apesar de todas as dificuldades. Né? Eu já venho acompanhando reclamações desde final de 2013, decorrer de 2014 e início de 2015. Mas, por questão de estágio, né, a gente sempre está próximo. Então, ainda apresenta qualidade, sim. Então, eu gostaria que Vossa Senhoria só pudesse nos esclarecer sobre essa questão, porque o tempo de vigência do edital estatório para os agricultores familiares tem um interstício tão curto. Olha, o senhor poderia me dizer na onde é que o senhor deu? Senhor presidente? Vereador Antônio Marcos Martins. Estava publicado no ato da prefeitura, no mural da prefeitura
dentro da sala de atendimento lá. Como realmente não sei precisar a resposta, mas como eu coloquei, a agricultura familiar ela é feita 4 vezes ao ano, né? Então, são 4 licitações. E como a escola é dividida por bimestre, nós temos primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, então eu acredito que é um mês para cada bimestre. Então, compra-se para fornecer para aquele bimestre. Então, é um mês vigente, mas a compra já é feita para atender o bimestre. São 4 compras no ano. Certo. Tudo bem. Isso, senhor presidente. Vereador João Francisco da Silva. Eu vou falar pouco, mas eu vou falar que é verdade. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer às professoras, diretoras, a turma que trabalha na educação. Há anos eu tenho ido nas formaturas de todos os alunos do grupo, aqui no Barracão do Padre. Eu gostei muito, gosto muito do trabalho seus, como está ensinando bem os alunos. Eu acho o estudo de Bueno Brandão um estudo muito avançado. E por que é avançado? Porque as professoras, as diretoras dedicam muito aos alunos. Sobre esse valor aí de 60 centavos cada prato de comida, que o aluno come uma vez por dia, será que o pessoal já analisaram, quem fala que a vez não está tratando bem, já analisaram quanto um preso come 2 vezes ou 3 vezes no dia na cadeia, é muito mais melhor do que os alunos? Ninguém analisou, esses pais aí não analisou isso aí, né? Porque o aluno come uma vez só, toma um café de manhã, e o preso fica ali, almoça, toma um café e janta e posa, né? É bem diferente a comparação, mas para analisar bem o gasto é bastante. Isso aí não fizeram as contas ainda, não é isso que a gente quiser. Muito obrigado pelo trabalho de Deus. Vereadora Suelene Almeida. Quero dar os parabéns, Iliana, para toda a tua equipe de profissionais lá, os professores, serviços gerais, que realmente a alimentação é muito essencial. Mas eu digo por mim, como avó, que eu sou uma pessoa muito chata, como avó, que eu sou super mãe dos meus netos. Mas os meus 2 netinhos, eles aprenderam a comer, foi na escola. Foi na escola que eles aprenderam a comer o arroz e o feijão. Eu tinha a maior dificuldade na minha casa, para eles se alimentarem. E posso dizer, graças a Deus, que eles poderiam comer tudo o que eles quisessem, Mas eles não sabiam e não queriam comer o arroz e feijão. Então, eu como vó, estava alimentando-os errado. E foi a partir do momento que eles entrou na escola, que hoje eles chegam em casa e falam assim, vó, eu quero arroz e feijão. Vó, eu quero aquele macarrão da escola. Então, olha, realmente quem fala, então, deixa muito a desejar. Porque está de parabéns, porque a escola tem feito de tudo, Então, com certeza, como eu estou contente com tudo que está acontecendo lá, a maioria das mães estão e avós também estão. Parabéns, viu? Vereadora Cláudia Cristina Tirene Sá. Queria parabenizar você, Eliana, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, na frente lá da diretoria. Eu sei que não é fácil, ser diretora, tem problemas todo dia, mas você é a guerreira e tem feito o seu trabalho muito bem, com êxito. E eu tenho filho na pré-escola e eu vejo assim que ele fala todo dia, mãe, eu comi na escola, eu não sei, jantei na escola, eu não sei na escola. Então eu vejo assim que ele é chatinho para comer, então eu acredito que se não fosse de tão boa qualidade, ele estava falando, e realmente ele alimenta todo dia na escola. Então eu vejo o incentivo das professoras e vocês todos estão de parabéns, toda a equipe. Nós temos só que agradecer. Obrigada. Senhor presidente. Vereador José Raimundo de Castro. Eliana, só mais um registro. É o seguinte, essa semana mesmo eu ainda fiz um comentário lá no hospital, com os pessoal que estavam trabalhando lá e tal, Aí até eu fui na festa, na missa lá do São José, na Boa Vista, do Barbosa. Eu vi um senhor lá que, como diz a Lúcia, a minha esposa, até falou para ele, olha, você saiu da tumba, e você está aqui na procissão andando, subindo escada, Então, aí eu puxei para a memória vários acontecimentos no hospital, tantas pessoas passaram por ali, que hoje a gente vê que está aí são, sadio, e salvou, e sobreviveu.
tantos alunos, né? Meus filhos que estudaram nessas escolas estão muito bem, você sabe disso, foram alunos seus, né? Outros filhos de Bueno Brandão que passou por essas escolas, tanto a municipal, da Rui Barbosa, lá da Boa Vista, da Lagoa e tal, o pessoal que foi, saiu e se deram bem, né? Um exemplo, um menino de Bueno Brandão foi para a Alemanha, né, fazer o estágio, né? Aí chegou lá perguntando e falando, né? Aí ele disse que, contando de maneira leve, mas se eu falar de você, você não sabe de onde eu vim, é um fim de mundo, né? Aí ele disse, mas onde você veio? Eu vim lá de Bueno Brandão. Olha, eu sou do Cafundó. Tá? Então, entendeu? O cara estava dando estágio para de Bueno Brandão, era do Cafundó, né? De Bueno Brandão. Então o que a gente vê é o seguinte, que infelizmente as coisas boas é difícil o pessoal elogiar, né? Não vamos generalizar, como diz o Marcos, né, o vereador Marcos, mas uma grande parte não vê o que acontece, as coisas boas, só tem a capacidade de criticar, é o espírito crítico só, né? Não tem. A gente vê tanto na área da educação, da saúde, como diz o vereador Marcos, nós vemos que Bueno Brandão houve um progresso muito grande, né? A gente sabe disso. Veja no passado, quando eu estudei lá no Quitombo, né? As coisas eram diferentes de hoje, né? E isso a gente vê esse avanço. E a gente vê comparado com os municípios vizinhos do porte de Bueno Brandão, certo? Bueno Brandão é especial, é melhor. A gente vê nesse sentido. Só que, infelizmente, as pessoas procuram só os defeitos, né? A parte positiva, ela é deixada de lado. Mas isso é um desafio, isso eu tenho certeza que vocês estão lá, eu conheço a sua competência, né? E também dos profissionais, eu tenho certeza que isso vai ser superado. Fica à vontade de concluir. Bom, então, eu gostaria de agradecer, né, o apoio de todos, gostaria de continuar contando com o apoio, estou pronta para esclarecer qualquer dúvida que haja em relação à educação, né, do município. Gostaria de contar sempre com o apoio de vocês nesse sentido. Quando houver algum questionamento, nos procurem, que eu acho que nós temos mesmo que esclarecer, né, a população. E em relação às nossas escolas, né, só completando o que já foi dito, até pelos meus filhos também, só foram elogiados quando saíram daqui. A gente vê a porcentagem de alunos que saem daqui para faculdades, né, de nome, né, no Brasil, federal, seja federal, estadual ou particulares estão aí. A porcentagem de alunos aprovados de Bueno Brandão é muito grande. E isso se deve aos nossos profissionais da educação, desde a professora do pré-1 até a última ali do ensino médio. Então eu tiro o chapéu para os professores da nossa cidade, para todo o professorado, são pessoas comprometidas como em qualquer classe. É lógico, a gente tem uns para mais, outros para menos, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que nós podemos nos dizer privilegiados, porque nós temos uma escola de qualidade e a escola é o conjunto que faz a escola. Não que a merenda não seja importante, ela é, porque nós sabemos que muitos alunos, infelizmente, vão para a escola pensando na merenda. Nós temos alunos que, às vezes, eu já tive aluno que eu tive que falar, não querido, agora não pode comer mais, porque fazia 2, 3, 4 serras ali para comer, porque a gente via que ia para a escola faminto. Agora, nós temos que pensar em políticas públicas que os alunos tenham a comida em casa, né? E que a escola seja um padrão de qualidade para a educação, não que não tenha merenda, mas que a preocupação maior não seja merenda, mas sim a instrução e a educação dos nossos pequenos. Obrigada a todos e estou sempre à disposição. Obrigado, Juliana. Nós agradecemos a sua presença e parabéns. E a merenda escolar realmente aqui é de alta qualidade, graças a Deus. Estão reabertos os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, agradeço ao presidente de todos. Só queria deixar registrado também, como foi colocado, a vinda do micro-ônibus da Defensoria Pública, né, no dia 17, foi considerado um sucesso, né? Mais de 100 atendimentos, né?
Então o pessoal atendeu, orientou, estão aí, estão nesse trabalho para a gente ver se consegue realmente a Defensoria Pública para Goiânia do Brandão. Mas foi um atendimento muito bom, o pessoal de fora muito satisfeito, né? E deve estar agendando aí uma próxima vinda. Senhores sem família tiveram atendimento. Né? Senhor presidente, Vossas Senhorias receberam um projeto de lei complementar, né? A justificativa está separada por artigo, né? Tem certos locais que somente os caput dos artigos sofreram, né? Estão as proposições de alterações, outros os caput não, mas os parágrafos, né? A questão é que vocês, eu estou já falando desse projeto pela questão que tem 15 dias do regimento interno para apreciação da parte de vocês, né? Venho aí, eu com a doutora Neiva, talvez aí, eu já venho desde o ano passado trabalhando nessas ideias, mas a doutora Neiva, a gente realmente aprofundou o assunto nos últimos 2 meses, né? Porque são assuntos. Boa parte dessas proposições está acompanhando lei federal. Até se vocês quiserem anotar e guardar, eu estudei a lei para poder fazer a lei 10.098, certo? Do ano 2000, que é a lei que trata a lei da acessibilidade. O que eu devo explanar sobre a questão seguinte: questão de passeio, calçada, é obrigação do proprietário mantê-los conservados e com condição que toda pessoa, independente da deficiência que tenha condição de transitar pelas mesmas ou pelos mesmos. Mas aí vocês podem até me perguntar depois, me questionar. Mas e para a pessoa adentrar a esse passeio? Já é uma obrigação do poder público municipal. Retirar um degrau, retirar uma rampa, né? Ter uma largura mínima, adequar a largura, no caso, a adequação de largura mínima, é uma questão de prefeitura. Agora, a conservação, a adequação do passeio que hoje existe é uma obrigação do proprietário. E para fazer a acessibilidade, que é o símbolo internacional da deficiência física, que é aquela parte rebaixada, pintada na cor azul, com a cadeira de roda pintada na cor branca, aquilo lá é uma ação do Poder Executivo. Então, a primeira ação nossa é essa, nós, proprietários de imóveis, nos adequarmos. Como que podemos cobrar da prefeitura também um local para acessibilidade, sendo que o cadeirante, por exemplo, não consegue transitar 10, 15 metros no passeio e ele tem que descer na rua novamente. Então, a população tem que fazer a parte dela, nós, como vereadores, fazermos a nossa, de aprovarmos essas questões, e depois cobrarmos do poder público para que ele também promova a sua. Por exemplo, o piso tátil. O piso tátil é aquele piso diferenciado, que a pessoa que tenha uma deficiência visual parcial ou total possa seguir o piso tátil que a gente encontra em agências bancárias, em instituições de atendimento ao público em geral. Isso é obrigação do município, só que também o proprietário faz a sua parte. Tem outros artigos importantes que estão aí, por exemplo, sobre a questão de aumentar o prazo para quando o cidadão notificado para que ele regularize a situação apontada. Vocês podem notar que hoje 15 dias. Eu estou propondo para nós a prorrogação desse prazo para 30 dias, que muitas ações não tem como promover a melhoria, né, que seja sanada aquela situação apontada dentro de 15 dias, porque depende de influência de terceiros, intervenção de terceiros. Por exemplo, uma reforma num prédio mercantil, num estabelecimento comercial, às vezes precisa de um pedreiro, às vezes não acha, né? Se vocês acharem que os 30 dias não é suficiente, ou vocês acharem que pode colocar mais um inciso, mais um parágrafo no assunto, que dependendo, fiquem à vontade para fazer as emendas. Isso está a cargo de vocês. Eu estou propondo as alterações para melhorar o modo de trabalhar, tanto do lado da população quanto do lado do executivo. É minha obrigação fazer isso. Questão de loteamento, questão de desmembramento. Temos ruas aqui em Goiânia do Brandão que não tem 4, 5 metros de largura, gente. Não comporta um veículo estacionado e o outro em trânsito.
O que eu propus aí, os novos desmembramentos, os novos loteamentos, porque são nomenclaturas diferentes, que tem uma largura mínima de rua, que tem uma largura mínima de calçada, para tornar a nossa cidade um pouco mais organizada, dar um ar de organização para ela. Coisas tão simples, quem já vai promover um loteamento, desmembramento, tem que ter uma regra mínima a cumprir, né? Outras questões importantes, leiam com cuidado, com atenção, qualquer dúvida estou à disposição, né? Porque isso daí não tem nada, não tem nenhuma ação que vá trazer prejuízo à população ou ao ente público ou executivo, e nem a nós, legislativo. Então analise com cuidado, temos 15 dias aí para analisar, né? E vocês podem ter certeza que talvez toda mudança cause um certo desconforto. Vocês podem ter certeza disso, toda mudança causa. Mas, no momento pode aparecer ônus, mas no futuro torna-se bônus. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado, boa noite, presidente. Obrigado pelo espaço. Seguindo o senhor presidente. Vereador João Francisco da Silva. Vou falar mais um pouquinho de novo, mas eu quero a verdade de novo que eu falo, viu? Quero deixar registrado aqui, como o digníssimo vereador José Raimundo de Castro falou, não é político que eu vou fazer, não. Vou agradecer o Duarte, pelo ônibus que mandou aqui, junto com as advogadas e a advogada e a companhia que teve aqui, muito especial. Ficou bem, o aproveitamento teve lá também. Mostrou aí que também, né, teve presença lá. Então, eu quero agradecer, atendeu mais de 100 pessoas, eu fiquei lá a tarde inteira. Atendeu mais de 100 pessoas aqui em Mormandão. Tinha fila lá, passou até às 5h30 da tarde. Então foi muito importante, o prefeito compareceu também lá, o deputado fez isso aí, acho que vai fazer mais vezes. E fico muito agradecido por ter vindo aqui, eu acho que o povo merece, tem gente que não tem condição de pagar, já deu um passo adiante. O segundo passo vai ser melhor ainda. Então eu quero deixar bem registrado aqui, que foi feito isso aí, é muito importante para nós do Mormandão, para nós vereadores, e que está fazendo isso aí. Esse que eu tinha que dizer a vocês, e muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Eu peço, Eliana tem alguma coisa.